para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Esta é a hora da adoração. Vem, entregar-lhe o teu coração. Vem, tal como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda língua confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Este é o nosso convite. Não o nosso convite quem está aqui em cima, mas o convite desta igreja, a Igreja Batista do Cabo. Venham adorar o nome do nosso Deus. Vamos adorar juntos aquele que foi, que é e que há de ser. A Ele damos louvor, a Ele damos tributo, a Ele toda a glória, toda a honra ao nosso Deus. Nós hoje temos muitos motivos de agradecer ao nosso Deus. Temos muitos motivos de lhe dar louvor. E é exatamente isso que nós vamos cantar agora. Jesus, eu te dou louvor. Ele é a nossa alegria. Ele é aquele que nos dá força. Ele é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Jesus, te dou louvor. Cantamos a ti, Senhor, louvamos. 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 Jesus, tu és minha alegria, a tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, te dou louvor. Jesus, tu és minha alegria, a tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, te dou louvor. Meu coração te louvarei, Senhor. Te louvo, pois comigo sempre estás. Com gratidão te louvarei pelo teu amor, grande amor sem igual.
tu és a razão do meu viver. Jesus, te dou. Jesus, tu és. Jesus, tu és a minha alegria. A tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, te dou louvor. De coração te louvarei, Senhor. Te louvo, pois comigo sempre estás. Com gratidão te louvarei pelo teu amor, grande amor. Sem igual, tua alegria satisfaz meu ser. Completo estou em tua presença, ó Deus. Entrego, Senhor, meu ser, o meu viver tem reinar em meu ser. Jesus, tu és a minha alegria. A tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, te dou louvor. Jesus, tu és. Jesus, tu és a minha alegria. A tua luz das trevas me libertou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, te dou louvor. Cantamos a ti, Senhor, louvamos. 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 Jesus, te dou louvor. 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 Amém. Podemos nos sentar. Nós hoje, já quem chegou um bocadinho agora durante o início da nossa celebração, reparou que muitos de nós temos este lacinho. Já não há mais lacinhos, porque senão todos teriam lacinho, mas já não há mais lacinhos. Este lacinho é o símbolo da luta contra a leucemia. É lacinho cor de laranja, não é? Há várias cores. Lacinho cor de laranja. E nós hoje temos um especial motivo de agradecimento, que é a presença da Alessandra aqui e, obviamente, com a sua família, o Léo e o Caleb também. Eu vou chamá-los aqui à frente, os três, para virem aqui, pode ser? Dá para vir aqui à frente. E nós temos orado muito pela Alessandra. Temos orado muito pela Alessandra nesta sua luta. E Deus tem sido muito bom. Tem sido muito bom. E esta vida tem sido um motivo de intercessão, sem dúvida nenhuma. Mas também tem sido uma vida que nos tem dado muitos motivos de agradecer. Nós somos muito gratos a Deus pela tua vida, por aquilo que tens feito, por aquele exemplo que tens sido, e tem sido muito gratificante poder caminhar junto contigo nesta fase. E quero que saibas que temos aqui uma igreja que tem orado muito por vocês, não só pela Alessandra, obviamente, mas também pelo Caleb, pelo Léo, que também nesta fase não tem sido nada fácil. Eu vou chamar aqui à frente o nosso irmão Daniel, que ele vai... Vamos orar juntos, intercedendo pela vida da nossa irmã Alessandra e que a sua vontade seja feita. Vamos ficar de pé e vamos interceder juntos com o nosso irmão Daniel pela Alessandra. Como é bom, Senhor, vir à tua casa para, juntamente com estes irmãos, louvar o teu nome, louvar-te através de Jesus, através dos seus méritos, da sua obra redentora na cruz,
do seu sangue precioso. É através dele que nós queremos adorar-te e pedir-te, Senhor, para que venhas abençoar cada um de nós, como família, individualmente, muito em especial a nossa querida irmã Alessandra. Esta irmã precisa muito de ti, Senhor. Damos-te graças porque tu não tratas conosco segundo os nossos merecimentos, mas segundo a tua graça. Tu, como Criador, tens poder para curar esta querida irmã. Ela precisa muito de ti, Senhor. Precisa sentir a tua mão poderosa na sua vida. Faz com que ela tenha saúde, para que venha a glorificar o teu nome, porque tu és bom. A cruz do Calvário é a prova que tu és infinitamente bondoso. Abençoa esta irmã, Senhor. Dá-lhe saúde e continua a abençoar as nossas crianças, os nossos jovens, e que este culto seja do teu agrado, em nome de Jesus. Amém, queridos. Agora a gente tem um momento muito especial, que é o momento que nós temos para devolver aquilo que Deus tem nos dado, né? E os irmãos sabem dos desafios que temos, né, nesse novo espaço, as obras que precisamos fazer ainda, não são poucas, né? Mas sabemos que Deus é dono de tudo, né? Ele já nos deu tudo, né? Então nós temos agora aqui a oportunidade de devolver os nossos dízimos e ofertas, né? Agora vocês veem aqui nos painéis aqui o nosso novo IBAN, né? Lembrar os irmãos que vão fazer as transferências por transferências bancárias, que a conta BPI, evitar enviar o dinheiro para o BPI e agora sim para o novo IBAN, que é o Santander, e também para o MBWay, que deve estar depois em algum local aí na tela, tá bem? Então esse momento que nós temos, queridos, e vamos ofertar com alegria, devolver a Deus aquilo que Ele já nos deu, amém? E enquanto temos este momento de entrega ao Senhor dos nossos dízimos e ofertas, nós vamos cantar uma música que para muitos é muito conhecida, para outros nem tanto, mas que é uma música que tem feito a diferença na vida da Alessandra nestes últimos tempos. E sabemos que é uma música que é muito importante para ela, e por isso mesmo vamos aproveitar este momento e vamos cantá-la, e que seja bênção para nós, como tem sido bênção para ti, Alessandra. Obrigado. Meu Deus muito
todas as coisas eu sei. Amém? Temos muitas provas de que Deus é fiel, certo? E temos que dar muitas graças a Deus por isso. E uma das não ia dizer coisas, mas não posso dizer coisas. Uma das provas, obrigado. Uma das provas que nós temos que Deus é fiel é quando Ele olha para nós e nos entrega crianças para nós cuidarmos, para nós educarmos nos seus caminhos. E nós temos uma responsabilidade, não só enquanto pais, não só enquanto irmãos, mas enquanto família local, de criar as nossas crianças nos caminhos onde elas devem andar, nos caminhos do Senhor, não é? Então vou chamar aqui todas as crianças, até aos 8 anos, que possam vir aqui à frente. E hoje a Débora e a Erlucy vão ter o privilégio de falar com estas criancinhas. Erlucy, podes falar. Graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa. Obrigado, Pai, pelo amor, pela comunhão que nos une em Cristo Jesus, Pai. Obrigado por cada irmão aqui presente, em especial te peço por essas crianças no seu altar, Pai. Agora que nos separamos, Senhor, para a celebração infantil, te peço que use a minha e a Débora, Senhor, para levar a sua mensagem ao coração de cada uma delas. Que elas possam entender a sua palavra de maneira especial, que fique guardada em seus corações, Pai. Recebe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, porque só Tu és digno. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Amém. Podemos sentar. E pela graça de Deus, estamos esta manhã aqui e já chegamos ao livro de Efésios. Ao longo de todo o estudo que temos feito, começado já desde o ano passado, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, chegamos à carta que o Paulo escreve à igreja em Éfeso. Novamente, ainda esta manhã, tivemos a oportunidade, através do nosso irmão Tony, que nos ministrou na escola bíblica. Éfeso não trata de um assunto claro que acontecesse naquela igreja. O apóstolo Paulo está preso em Roma e ele escreve algo que ele vê que acontece em toda a área da Ásia. Havia algo que, apesar de haver crentes, irmãos fiéis, o Paulo se preocupa para avisá-los de várias coisas que acontecem ali. O paralelismo entre a carta de Éfeso e a carta que Paulo escreve aos Colossenses é muito próximo. É interessante quando nós fazemos o estudo de uma, podemos pegar noutra, porque o apóstolo Paulo parece que uma se complementa à outra em vários assuntos que ali são tratados. Para termos a ideia, a cidade de Éfeso era das cidades ou a cidade talvez mais importante naquele momento da Ásia. Ela tinha um porto em que era muito usado pelos romanos, pela questão de ligar quer o Ocidente com o Oriente. Mas havia ali um problema também muito grave. Ainda esta manhã foi relatado a questão do templo a Diana. Então o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele quer chamar a atenção daqueles que estão fiéis em Cristo. Vários títulos já foram dados à carta de Efésios. Talvez a carta de Efésios seja da carta mais lida, seja a carta mais pregada em todo o mundo, devido ao seu conteúdo e o facto de Paulo se preocupar com o dia-a-dia. É interessante, eu queria que vocês pudessem abrir a vossa Bíblia aí no livro de Efésios, na carta que o apóstolo Paulo escreve em Efésios. E vamos ler o capítulo 5, do verso 1 ao verso 17. Já esta manhã tivemos a oportunidade de fazer essa leitura, mas vamos fazê-la novamente, do verso 1 ao verso 17, que diz o seguinte: sendo, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas em impudícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices,
Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que elas fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Mais uma vez na tua presença, ó Pai, estamos gratos por quem Tu és. Estamos gratos, Senhor, porque Tu nos amaste de tal maneira que entregaste o Teu Filho naquela cruz por cada um de nós. Estamos gratos, ó Pai, porque podemos desfrutar desta certeza que em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, um dia irão viver eternamente junto com Ele. E também damos graça ao Pai pela Tua Palavra, e que nesta manhã, Senhor, a Tua Palavra possa falar a cada um de nós e ao nosso coração. E possamos estar dispostos a ouvir a Tua voz. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. É interessante que há dois versículos para mim que são muito importantes e podiam resumir toda a carta de Efésios. O primeiro deles, capítulo 4 e verso 1. Quem é que sabe de cor? E desta manhã muitos tinham que saber, já foi lido. O que é que diz Efésios 4:1? Pronto, podem ler. O que é que diz lá? Até são envergonhados para ler. Ok. Resumindo, que andeis do modo digno a que fostes chamados. E por outras palavras, o apóstolo Paulo diz assim, olha, ou então a pergunta que eu posso fazer, como é que eu ando do modo digno? E o apóstolo Paulo responde isso logo no primeiro versículo do capítulo 5, em que ele diz, sede, pois, imitadores de Deus. Nós vivemos numa era das redes sociais, tá bem? Eu estou fora, tá bem? Eu sei que sou considerado velho. Ainda esta semana, apesar de eu ter a conta do Instagram, e já as minhas filhas estão sempre a dizer que nem a foto eu ponho lá, está bem? E não tenho nada contra quem tem, mas não tenho nada de interesse. Não tenho conta do Facebook, não tenho nada. Mas nós vivemos numa era das redes sociais. Interessante que eu tive que fazer essa pesquisa. Quais são o top 10, neste momento, das redes sociais? Alguém sabe qual é a primeira? É o Facebook, não é? Como dizia um amigo meu, não é o Facebook, é o Facebook, é a primeira rede. A segunda, o YouTube. A terceira, o WhatsApp, o Instagram, e vem por aí fora. É interessante que hoje há uma palavra que eu ouço constantemente todas as semanas. É os influencers, não é? Aquelas pessoas que publicam tudo o que fazem, tudo aquilo que vivem, tudo aquilo que comem, tudo aquilo que vestem e por aí fora, para quê? Para que outros os possam fazer o quê? Imitar. E há pessoas que seguem religiosamente, muitas pessoas que têm estas contas para dizer que ela foi a tal sítio, eu preciso de ir. Ela veste tal isto, eu preciso. Eu não sei se vocês recordam, mas há alguns, não sei se foi há 2 ou 3 anos atrás, a princesa Letícia acho que apareceu com uma roupa da Zara. Na semana seguinte, aquele modelo esgotou em todas as lojas da Zara. Porquê? Ela apareceu, alguém disse, é de tal marca. No momento seguinte, todo mundo queria ter aquela saia, ou fosse o que fosse.
Nós vivemos na era em que todo mundo parece que precisa de ter alguém para imitar. Sabe, já o apóstolo Paulo, nos anos 60, quando escreve esta carta, ele já sabia disso. Por isso é que ele chega ao capítulo 1 e diz, olha, sede, pois, imitadores de quem? De Deus. O mesmo Paulo que chegou a dizer, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas ele aqui diz, olha, sede imitadores de Deus. Se quiserem andar do modo digno de vocação a que vocês foram chamados, vocês precisam, deixem-me pôr entre aspas, seguir a conta de Instagram, Facebook, seja o quê? De Deus. Essa conta está aqui, está na sua palavra. E há 3 coisas que o apóstolo Paulo mostra nestes 17 versículos que nós lemos, que precisamos de imitar o nosso Deus. E a primeira coisa delas, o que é? Versículos 1 e 2. Ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus é amor. Eu preciso de imitar o meu Deus. A área desta semana no nosso PG nós estamos a falar exatamente disso, que é o facto de nós vivermos uns com os outros. Nós precisamos de uns com os outros. Mas eu preciso reconhecer, e todos nós reconhecemos, que não é fácil amar-nos uns aos outros. Nós amamos a nossa família, eu amo a minha esposa, eu amo as minhas filhas e toda a minha família. Mas mesmo aqueles que eu amo e que estão perto de mim, nem sempre é fácil a convivência. Nem sempre é fácil eu pôr esse amor em prática, quanto mais perante os outros, que muitas vezes nem nada nos são. Quando eu falo nisso, eu lembro sempre o nosso bispo, que não, uma vez a falarmos deste amor entre família, e estávamos a falar de relacionamento principalmente, que é um assunto que o apóstolo Paulo também trata em Éfeso, entre marido e mulher. E estávamos a falar nós, os homens, que muitas vezes a vontade, não é, que dá. E o nosso irmão diz assim, olha, matar nunca, mas apertar o pescoço já algumas vezes. E é verdade, e é a esposa que ama. Agora imaginem aqueles que são os nossos irmãos. Imaginem aqueles que muitas vezes nem os nossos irmãos na fé são, mas o que a palavra de Deus diz é que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Se eu sou um imitador, se eu quero ser um imitador de Deus, eu preciso amar. Não é fácil, não é fácil. Todos nós temos maneiras de pensar diferentes, todos nós gostamos de coisas diferentes. Um dos problemas hoje que eu acredito que existe é que todo mundo, principalmente aqueles que, e vou pôr os influencers, acreditam que eles é que fazem as coisas certas. Eles é que estão na moda correta. Eles é que agem do modo correto. E o problema é que quando nós transportamos isso para dentro do corpo, quando há homens e mulheres que acham que a maneira como eles vivem, essa sim é a correta. Mas a questão é, eu preciso de imitar o meu Deus, eu não tenho que imitar nenhum dos meus irmãos. E sabem porquê? Porque o meu Deus é infalível e todos nós, incluindo a mim, eu sou falível. Então se eu imito os outros, eu vou falhar. Porque mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão falhar. Hoje há igrejas divididas em todo o mundo. Porquê? Porque as pessoas, em vez de olharem para Deus, em vez de olharem para aquele que deviam imitar, olhavam para o homem ou para homens que estavam à frente dessas igrejas. E quando esses homens falham, parece que todo o mundo desaba. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, olha, sede imitadores de Deus. Porquê? Primeiro, como filhos amados. Eu queria partilhar com vocês, eu li na revista atualizada, na nova versão transformadora diz, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Já a mensagem diz o seguinte, observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Ajam como filhos que aprendem com os pais. Não é novidade para ninguém que todos os filhos têm algo dos pais, ou não?
Há o velho provérbio que diz: o fruto nunca cai longe da árvore. E há coisas que muitas vezes, se calhar, nós criticamos nos nossos pais, e se nós pararmos, nós fazemos igual. Porquê? Porquê que isso acontece? Porque nós fomos crescendo diariamente com os nossos pais. E aquilo que, sem querer, eles, até alguns tiques que às vezes os pais vão tendo, os filhos, sem querer, vão tendo esses mesmos tiques. Porquê? Porque foram imitando. Porque foram ver. Eu já não sei qual das minhas filhas, mas eu lembro que um dia eu estava com a perna em algum sítio e estava com ela encostada assim. Quando alguém me chamou a atenção, uma das minhas filhas estava ao meu lado e estava a tentar imitar a posição que eu estava. Porquê? Porque ela viu e tenta imitar. Os nossos filhos vão crescendo e vão olhando para nós e vão tentando imitar os pais. É exatamente isso que a palavra de Deus está a dizer. É isso que o Paulo está a dizer. Olhem para o vosso pai, se realmente vocês são filhos dele, e imitem-no em tudo o que ele faz. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, ele é amor. Se alguém chegasse ali fora e pudesse, numa frase, resumir o que é que nós, como igreja aqui neste espaço, somos, qual seria a palavra? Qual seria a palavra que alguém que chega, ou que já nos conhece há alguns meses, poderia dizer? Igreja local é igual a... Há uma camisola que muitos têm, que diz local de paz, local de amor, local de salvação, por aí fora. Agora a pergunta é, será que isso é visível lá fora? E quando falo como igreja, eu estou-me a referir a quem? A mim. A cada um de nós. Porque lá fora nós vivemos quê? As nossas vidas individualmente, de segunda a sábado, e ao domingo é que estamos aqui em conjunto. Por isso, quando eu estou lá fora, eu estou a representar o meu Deus. Quando eu estou lá fora, eu sou o filho amado deste Deus, do qual é um Deus de amor, e Ele espera que eu imite em tudo o que Ele faz. Mas eu preciso de reconhecer que muitas vezes eu falho. Porque não é fácil amar os outros. Não é fácil amar os outros. E a palavra de Deus não nos põe condições. Ele põe incondicionalmente. Ao ponto de dizer que devemos amar a quê? Até os nossos inimigos. Para quem é que ama os seus inimigos? Não é fácil. Mas se eu quero ser um imitador de Deus, eu preciso de amar o meu Deus. E no versículo 2 ele diz, porque ele mesmo se entregou como nós, como oferta e sacrifício a Deus. Várias vezes, eu ao fazer os estudos, vem à minha mente a passagem quando Cristo fala com o Pai e diz, olha, Senhor, se é possível, passa de mim este cálice. Por outras palavras, olha, se é possível, Senhor, evita que eu vá à cruz. Se é possível, evita que eu sofra. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Se o próprio Deus nos amou incondicionalmente, se o próprio Deus deu ao seu Filho a morrer naquela cruz em lugar de nós pecadores, eu preciso de amar os outros. Eu preciso de cultivar esta questão de imitar o meu Deus na questão do amor. Novamente, sabendo que não é fácil, mas é uma luta que eu preciso de travar diariamente. Como eu disse, já não é fácil com aqueles que vivemos diariamente, quanto mais com os outros. Mas eu preciso de imitar o meu Deus. Eu preciso diariamente ir a esta rede social e buscar aquilo que Deus quer para a minha vida. Não precisam responder. Mas qual é a primeira coisa que muitos fazem quando acordam? Telemóvel. Uns disseram abrir os olhos, é verdade, não é? Outros ainda estão com eles meio abertos, mas muita pessoa, a primeira coisa o que é? Telemóvel, deixa ver o que há. É para desligar o alarme. Mas aí nem abres os olhos, certeza. É como eu, não é? A pessoa vai e tal e desliga. Mas a questão é que é a dependência. Isso seria esperado se a nossa, e deixem pôr entre aspas, se Deus fosse o nosso influencer que nós seguimos,
que dependemos do que Ele faz para seguirmos a nossa vida, devia ser a primeira coisa a fazer, abrir a sua rede social. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes é as redes sociais de outras coisas. Deixa ver o que aconteceu, deixa ver o que... Porque durante 8 horas, muita coisa no mundo. Deixa ver as novas publicações. Isso nos preocupa. Sabem que foi feito um estudo. Puseram várias pessoas numa sala. E só tinham uma regra. Eles tinham que pousar o telemóvel enquanto esperavam para a entrevista. E mesmo que caíssem mensagens, eles não se poderiam levantar. Claro que atrás de uma parede tinham várias pessoas e elas começaram a enviar mensagens. E os telemóveis começam, pip, 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 outros a vibrar. Tudo filmado. Ninguém conseguiu resistir e levantou e foi ver, pegou no telemóvel para ver o que se passava. Ninguém conseguiu durante alguns minutos resistir. Quem me enviou? O que é? Via-se as pessoas nervosas. Uns levantavam-se, sentavam-se. E iam, e olhavam e tal, até que o primeiro tinha coragem. Quando o primeiro tinha coragem, todo mundo foi. Porque é a dependência que há. Isto é o que o apóstolo Paulo está a dizer. Olha, dependam de Deus a todo o tempo. Porque Deus é amor. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala é que Deus é o quê? É a luz. E a luz e as trevas são duas coisas que não combinam. É impossível onde houver trevas e haver luz. Onde houver luz, não há trevas. Então o apóstolo Paulo diz que Deus é luz. Reparem, vamos ler a partir do verso 3. Mas a impudícia de toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem na conversação, nem sabei isto. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento é idólatra. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque não sejais participantes com eles. Verso 7. Verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O apóstolo Paulo chama a atenção. Olha, lembram-se o tipo de conversas que vocês tinham? Não devem ter mais. Olha, lembram-se daquilo que era muitas vezes aquilo que ocupava o vosso tempo? Não deve ocupar mais. Porquê? Porque isso pertence às trevas, isso pertence ao passado. Agora vocês são filhos da luz, andai na luz. Por outras palavras, o que o apóstolo Paulo está a dizer é o seguinte: imaginem que cada um de nós entra numa floresta completamente escura. Nem a luz das estrelas, nem do luar existe. Completamente escuridão. E alguém nos diz, olha, vocês têm que atravessar esta floresta. E aquilo que eu vou-vos dar é uma lanterna. E sabe o que é que nós fazemos? Tentamos andar naquela floresta, mas com a lanterna apagada. Porquê? Porque se nós ligarmos aquela lanterna, vamos ver o caminho. Vai haver luz. As trevas naquele pedaço em que a lanterna estiver não existem. O que o apóstolo Paulo está a dizer é onde vocês estiverem, vocês precisam de ser lanternas. Já na palavra de Deus, nos Evangelhos, diz que ninguém acende uma candeia e põe debaixo de quê? Da cama. Porquê? Porque não faz sentido. Então, se eu sou luz, eu preciso ser luz onde eu estou. Porque eu sou imitador de Deus e Deus é luz. As coisas das trevas têm que ficar para trás. E ele fala, imoralidade sexual. Era algo que acontecia muito ali em Éfeso. A imoralidade sexual era algo que era frequente, era algo que era comum, era algo que estava a ficar normal. Então ontem a falar com o irmão, estamos a falar sobre isso. Hoje esta questão da questão de género. Tudo é feito para que até nós cheguemos à conclusão, é tão comum, ou mesmo chegar à conclusão que é normal. Não é. O que o apóstolo Paulo está a dizer, olha, aquilo que para o mundo é normal, é comum e não tem problema nenhum, para vocês não é. Afastem-se destas coisas. E o problema é que nós muitas vezes nem nos posicionamos sobre certas coisas que se passam lá fora. E o que o velho provérbio diz é: quem cala, consente. Nós não tomamos posição. Eu não sou a favor, mas também não sou contra.
Eu não me afirmo. E hoje vivemos num mundo que quer que todos nós possamos aceitar tudo aquilo que é imposto lá fora. E eu não tenho que aceitar isso. A palavra de Deus diz: aquilo que era das trevas tem que ficar nas trevas, porque eu agora sou o quê? Luz. Se eu sou um imitador de Deus, eu preciso de ser luz. E a luz ilumina as trevas. Por muito pequena que seja, basta que haja uma pequena luz. Sabe, eu tenho um problema, que é, dos muitos que eu tenho, há um, que é o facto de eu gosto de dormir numa escuridão completa. Então até a luz, por exemplo, que às vezes aqueles transformadores dos telemóveis têm, aquele LEDzinho, quando eu abro os olhos eu vejo o quarto todo. Uma luz tão pequenininha, mas que naquela escuridão ilumina tudo. O próprio despertador. Uma vez ofereceram-me um despertador em que, em vez de ser os números vermelhos, eram verdes. O quarto parecia de dia. E é uma coisa tão pequena. Mas mesmo quando ela é pequena, ela ilumina nas trevas. Agora imaginem se nós, em vez de sermos um pequeno LED, pudermos ser uma boa lanterna. Quanto mais luz nós refletirmos, quanto mais Cristo for refletido na minha vida, mais as trevas não subsistem. Mais aquilo que era do passado fica para trás. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: olha, qual é a tua rede principal? Qual é a tua influencer principal? Quem é que tu segues diariamente? E sabe uma coisa? Hoje há um perigo muito grande. Muitos de nós, muitas vezes, damos mais valor ao que homens e mulheres dizem do que à palavra de Deus. Mas ele é um influencer muito bom. Ele enche estádios. Ok, mas é um homem. E novamente, quando ele falhar, porque vai falhar, e muitos deles falham e nós nem imaginamos porquê. Porque é escondido. Mas sabe uma coisa? O que o apóstolo Paulo está a dizer era: se tu imitares a Deus, Ele não falha. A pessoa que tu podes imitar, imita a Deus. O que quer dizer ser? O que é que significa a palavra cristão? Pequenos cristos. Por outra palavra, quando alguém se afirmava cristão, estava a dizer o quê? Eu sigo a Cristo. Eu quero ser igual a Cristo. Eu quero imitar a Cristo. Hoje, muitas vezes nós já nem queremos dizer que somos cristãos. Parece que tem um peso. Mas rapidamente nós dizemos que somos adeptos de um clube qualquer. Rapidamente nós dizemos que temos as redes sociais e seguimos A, B, C e D. Quando aquilo que eu devia fazer era seguir a Deus. Seguir a Cristo. Tomar como exemplo o exemplo de Cristo. E que o apóstolo Paulo novamente nos chama a atenção. Ele é amor. Ele é luz. Eu preciso de amar. Eu preciso de refletir a luz de Cristo. E novamente, nem sempre é fácil. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando escreve, e novamente nós hoje temos a Bíblia separada por capítulos e por versículos, mas isto é uma carta corrida. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, é uma carta corrida. Ele, quando começa no versículo 1, dizer, vejam capítulo 4, a partir do verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim como toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus. Já ele vem a tratar esta questão de que tudo aquilo que acontece entre nós, porque ele vai tratar da questão da unidade, ele vai tratar de toda esta questão de problemas entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre servos e senhores, tudo aquilo que é. Por isso é que ele diz, olha, dentre todos estes problemas, o melhor influencer que vocês podem ter é Deus. Querem ter alguém a quem seguir? Sigam a Deus.
Há algum problema? Cria uma rede nova social. Está aqui. Tudo aquilo que é preciso para nós sabermos o que fazer, quando fazer, como fazer. Esta é a rede social que eu preciso de consultar diariamente para a minha vida. E o apóstolo Paulo aquilo que nós estamos a ver, a terceira coisa que eu queria que víssemos esta manhã, começa exatamente no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. A questão é que o nosso Deus é um Deus sábio. Mas reparem, antes do 15, eu queria que lêssemos o 14, diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Porque o apóstolo Paulo, apesar de chamar a atenção, ele diz, olha, tens de ter consciência de uma coisa, tu não és nada, não és ninguém se não for por Cristo. Novamente, porque todos nós achamos que podemos ser alguma coisa por aquilo que somos, pelas nossas capacidades, para o nosso conhecimento, por aquilo que vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Mas sabe uma coisa? Muitas vezes andamos a dormir. Talvez, eu não sei, eu imagino o apóstolo Paulo ao escrever isto, parece que está a dar um grito, não é? Desperta, ó tu que dormes. O que é que tu tens feito com a tua vida? Acorda, vive e Cristo te iluminará. E depois logo ele a seguir diz, olha, e cuidado como tu andas. Novamente, lembras-te do que eu disse lá atrás na carta? Andai do modo da vocação a que vocês foram chamados. Então, ser prudente. Não andai como necios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ora, uma coisa. Se os dias nos anos 60 já eram maus, imaginem hoje. O apóstolo Paulo já está a dizer, olha, cuidado que isto já está tão mal, já está de maneira que vocês têm que ter cuidado da maneira como vivem. E hoje? Está melhor ou está pior? Então, isto eu tenho que ter cuidado como eu vivo a minha vida, porque os dias cada vez estão piores. Como eu disse há pouco, nós somos, o mundo quer padronizar as pessoas ao modo que todos pensem do mesmo modo, que todos ajam do mesmo modo e que todos sejam quase como robôs. Eu não sou adepto dos filmes de ficção científica. Nunca fui, não sou. A respeito de quem é, mas não acho muita piada aquilo. Principalmente porque é aquela questão de que muitas vezes vivemos no ano 2000 e não sei quantos e que tudo é bonito e os carros já voam e os carros já fazem. Mas das maiores coisas que eu vejo é que a maior parte de muitos filmes o que mostra são pessoas mecanizadas, que já são construídas, que já são exércitos, muitas vezes são feitos já padronizados, que já não têm problemas com medo, com dor nem nada, que podem tudo e fazem tudo. Isso é no mundo da fantasia. No mundo real nós sofremos. No mundo real nós temos dificuldade. No mundo real não é um mundo de mar calmo, lindo. Muitas vezes é um mundo de ondas enormes, um mundo revolto, que nos ataca de todos os lados. E que muitas vezes nós achamos que por as nossas capacidades conseguimos sobreviver, mas não conseguimos. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, olha, desperta, ó tu que dormes. Vê do modo em como tu estás a andar. Porquê? Porque se o nosso Deus é um Deus omnisciente, é um Deus sábio, porquê é que continuas a agir dentro do teu saber? Eu falho porque muitas vezes, em vez de ir buscar o meu Deus, em vez de ir buscar a sua sabedoria, em vez de imitar um Deus que é omnisciente, todo-poderoso, é sábio, eu continuo a ir buscar a minha sabedoria e a minha inteligência. E por isso é que eu falho vez após vez. Verso 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E muitas vezes nós vemos, mas qual é a vontade de Deus? Busca. É interessante que Jeremias diz ao povo, olha, buscai a Deus enquanto se pode achar. Muitas vezes eu disse, olha, eu gostava de estar sentado e Deus mostra-me o que fazer. Eu fico sentado.
Eu fico à espera que Deus me vá mostrar. Eu preciso de buscar o meu Deus. Para vocês saberem as novidades, o que é que vocês precisam de fazer? Abrir o telemóvel ou o celular, não é? Ir à rede que vocês procuram, ir à pessoa que vocês querem saber a informação e abrir. Vocês precisam de buscar. Ou estão à espera que, sentadinhos, que o telemóvel faça assim, tudo sozinho? Não. Mas quanto requer na minha vida espiritual, eu muitas vezes fico sentado à espera que Deus mostra-me o que é que tu queres para a minha vida. Quando Deus diz, mas eu já te disse. Mas eu pus por escrito. Só que a questão é que eu nem me dou o trabalho de ir abrir a rede social que Deus nos deixou, folhear e procurar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Está lá aqui, está tudo escrito. Mas todos somos adeptos do telemóvel. Até no telemóvel temos a possibilidade de hoje de rapidamente abrir as escrituras e poder buscar. Mas dá tanto trabalho. É mais fácil ir às outras redes. Até tem imagens, não é? A gente brinca com os pequenininhos, mas nós gostamos das imagens, dos vídeos e tudo aquilo que é criado. Dá muito trabalho estar a ler a carta de Efésios. E a questão é que nós cada vez estamos a ficar mais parados. Por isso é que o apóstolo Paulo grita, acorda, ó tu que dormes. A questão é que nós não basta sabermos o que é que Deus espera de nós. O apóstolo Paulo, nos primeiros capítulos, começa a dizer, olha, a dar um pouco de doutrina. Há quem considere Efésios um livro doutrinário, há quem não considere... Efésios toca em alguns pontos doutrinários. Mas Efésios principalmente está a dizer, olha, lembras-te da teoria toda que te foi ensinada? Põe em prática. Lembras-te de tudo aquilo que te foi ensinado? Põe em prática. Por isso é que é doutrina e prática. Imaginem que um médico que estudou, por exemplo, 5, 10 ou 15 anos e especializou, no dia que precisa de exercer, olha, peço imensa desculpa, mas é melhor ir buscar outro médico, porque tudo aquilo que eu aprendi é para mim, não é para pôr em prática, é só para o meu conhecimento. Eu adquiri, fui o melhor aluno da faculdade, tirei 20 a tudo, mas peço imensa desculpa, mas eu não vou pôr em prática. É para mim. É para meu conhecimento. O que é que nós acharíamos desse médico? Tolo. Ridículo. Gastou anos em estudo, adquiriu conhecimento e quando chegou à altura de pôr em prática esse conhecimento, ele não o fez. Mas somos assim ou não somos assim nós? Quantas vezes nós conhecemos aquilo que Deus quer? Quanto muitas vezes nós fomos ano após ano e somos ensinados daquilo que Deus espera de mim, mas quando chega à questão da prática, dá tanto trabalho. Se eu já for ao culto, já é bom. Agora, se for ao culto, mais a escola bíblica e mais um PG, isso é muito. Eu já trabalho tanto, eu já faço isso, faço aquilo. Mas para aí. Deus deu a sua vida por nós. Ele entregou o seu filho. Será que é pedir muito o que eu possa fazer por ele? Mas nós andamos cansados. Nós não pomos em prática aquilo que Deus quer. Mas sabe uma coisa? Mas se um influencer, ou se alguém disser, eu fui ao restaurante tal, comi tal, foi bom. Muitos são capazes de pegar no carro num preciso momento e dizer, vamos lá experimentar. Ou então, olha, eu passei em tal sítio, olha que bonito que é. E nesta altura de verão, aquilo que mais se via é praias fluviais aí escondidas por todo lado. Pessoas gastaram um dia, se for preciso, talvez algumas horas de viagem para ir descobrir uma praia que poucos ou nenhuns conhecem. E muitas vezes aquilo que Deus quer é só que nós sejamos fiéis a Ele, que o imitamos, mas isso dá tanto trabalho. Desperta, ó tu que dormes. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, a primeira carta, o capítulo 2, ele diz o seguinte: portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos.
deixando-vos o exemplo para seguirem os seus passos. E ele depois continua. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Novamente, Pedro lembra, olha, querem o melhor exemplo? A pessoa de Cristo, novamente, Deus. Ele é Deus. Querem imitar alguém? Imitem a Deus. Querem seguir alguém? Sigam a Deus. Porquê? O que é esperado da minha vida? Que sejamos santos. Ele diz que nós temos que morrer para o pecado. Ele diz que nós precisamos de amar. O nosso Deus diz que precisamos ser humildes. Precisamos de amar os nossos inimigos. Precisamos de nos negar a nós mesmos. Ele diz que temos que amá-lo sobre todas as coisas. Andar com Deus é concordar com Ele. Concordar e admitir e praticar tudo o que Ele diz. Tudo aquilo que Ele espera na minha vida. Só que isso dá tanto trabalho. Eu tenho que reconhecer que dá muito trabalho eu imitar o meu Deus. Primeiro porque Ele é um Deus perfeito e eu sou imperfeito. E porque quando eu quero imitar o meu Deus, é dizer tudo aquilo que eu acho, tudo aquilo que eu já vivi, toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, vale o quê? Zero. Vale zero. Porque aquilo que eu já vivi lá atrás, não quer dizer que seja vivido do mesmo modo hoje. O modo como Deus está a agir, por exemplo, na vida da Alessandra, não pode ser, nem é o modo que Ele já agiu na vida de outras pessoas. Aquilo que é regra para mim, não tem que ser regra para vocês. Deus age do modo que Ele quer, quando quer, na vida de cada um de nós e, a maior parte das vezes, de modos diferentes. Mas muitas vezes eu questiono, meu Deus, mas porquê que com A ou com B aconteceu assim e comigo acontece de outra maneira? Ele é um Deus omnisciente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz quando quer, como quer e bem lhe apraz. Aquilo que o apóstolo Paulo nos recorda aqui é, olha, acorda, ó tu que dormes. Precisas de acordar. Muitas vezes nós andamos sonâmbulos neste mundo, não é? Eu tive um colega de trabalho que ele era sonâmbulo. Ele explicou-me muitas vezes, eu não fazia ideia do que poderia acontecer. Para terem ideia, ele chegou ao ponto um dia de se levantar, tomar banho, vestir, tomar um pequeno almoço, arrancar com o carro e só quando ele está a sair pelo portão fora é que ele acorda. Ok? Ele tinha, por exemplo, quando nós íamos para hotéis, quando íamos trabalhar, ele tinha que pôr à porta ou nas janelas, ele tinha que pôr cadeiras. Porque se ele fosse para bater, aleijar-se e acordar. Porque ele conseguiria fazer tudo. Ele disse que houve dias que ele tirou as gavetas todas do sítio, pousou-as todas empilhadinhas, tudo, ele fazia tudo. Na casa dele, que ele conhecia, ele descia, ele fazia tudo. Ele só sabia, porque muitas vezes no dia seguinte os pais disseram, olha, ontem à noite fizeste isto. Ele não se lembrava. Muitas vezes nós somos sonâmbulos. Nós andamos aqui a vaguear, mas nem sabemos o que andamos a fazer. Nem sabemos que estamos afinal a dormir e a achar que estamos a fazer uma grande coisa para Deus. Lembra-se quando a entrada do Senhor triunfal em Jerusalém? O que aconteceu? Aquele povo estava a dizer o quê? Hosana, Hosana. E muitos estavam a mandar calar aquele povo. O que é que ele disse? Se eles calassem até as pedras, louvariam o meu nome. A questão é que eu acho que eu sou muito importante na obra de Deus. E sabem uma coisa? Se não for eu, Deus vai levantar outra pessoa. Eu sou alguém que posso ser usado por Ele? Sou. Cada um de nós é alguém que pode ser usado pelo nosso Deus? É. Mas nós não somos nada. Ele é que é tudo. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, olha, acorda para a vida.
Acorda, tu que dormes. Imita o teu Deus. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de luz. E Ele é um Deus com toda a sabedoria. A pergunta nesta manhã é: o que é que eu tenho feito? Será que simplesmente eu sou aquele estudante que sabe a doutrina toda, sabe a teoria toda, mas quando chega à prática, zero? Eu digo isto porque houve um curso que eu fiz. Eu tinha um colega meu que tirava nas notas de 18 a 20 na parte teórica. Sabem porquê? Ele tinha uma capacidade de decorar incrível. Ele decorava tudo. Isto era na questão de autónomos e eletrónica. Quando chegava à parte da prática, porquê? Porque ele decorava, fazia o exame, está feito, apagou. Parte prática, zero, porque não ficava lá. Naquele momento ele decorava, fazia o que queria, passou, tinha boas notas. Os testes dele sempre entre 17 e 20, maravilha. As pessoas só se começaram a perceber disso quando chegou à parte prática, assim, pois espera aí, semana passada nós fizemos e tu fizeste o exercício todo, como é que tu agora não fazes? E aí é que a gente começou a perceber que ele decorava. Então, muitas vezes nós somos humanos, nós gostamos de decorar. E muitos de nós, até como eu, por exemplo, cresci na escola bíblica, decoramos muitos versículos, mas não chego a decorar. É preciso pôr em prática. Acorda, ó tu que dormes, e imita o teu Deus. Eu não sei qual é a rede social tua preferida. Não sei qual é o teu influencer que tu segues. Qual é o teu preferido. Mas aquilo que fomos desafiados esta manhã é que a nossa rede social precisa de ser a palavra de Deus. E o meu influencer e único precisa de ser o meu Deus. Que Deus nos abençoe. E não há, nem nunca haverá, melhor rede social do que esta. Estamos juntos, não é? E há uma coisa que eu vou ter que pedir desculpa, porque eu esqueci-me. Mas houve alguém que me fez lembrar e lembrou-me bem. Nós precisamos nos levantar, olhar para a direita, olhar para a esquerda, cumprimentar quem está ao nosso lado. Nada substitui a internet. E nós aqui na igreja local somos uma família e gostamos de dizer olá e cumprimentar. Olha para a tua direita, olha para a tua esquerda, cumprimenta quem está do teu lado, diz olá. Nós temos visitas. Se não conheces uma cara, vai lá e abraça. Dá 2 abraços numa cara que tu não conheces. E diz bem-vindo, bem-vindo à família. Quem é que está aqui pela primeira vez? Primeira vez. Quem é que nunca esteve aqui? O braço bem levantado, braço bem levantado, braço bem levantado. Estão a ver estas pessoas que estão aqui pela primeira vez? Merecem pelo menos mais um abraço. Mais um abraço a quem está aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. E que esta seja a primeira de muitas vezes que vocês podem estar connosco. Agora de repente aqui no meio ficou tudo vazio. Os abraços desequilibraram aqui a coisa. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me.
sempre ao seu lado vou caminhar. Brilho celeste, brilho celeste, enche minha alma, glória de Deus, aleluia. Sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, vão declarando raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto. Mestre servindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche minha alma, a glória de Sigo cantando, canto louvores. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche minha alma, a glória de Deus, sigo cantando, canto Brilho celeste, aquilo que nos é pedido é que nós sejamos reflexo de Cristo. Podemos sentar. Eu vou chamar aqui à frente todas as crianças, todos os jovens e todos os adultos que ou começaram as aulas agora ou vão começar esta semana. Ou que vão começar as aulas, né? Estamos em setembro. Bora. Quem está aí na regi também pode vir. Quem começa aí, quem começa aqui, vamos lá. Só favor aqui à frente. Toda a gente vai começar as aulas. Toda a gente vai começar as aulas. A Débora pode substituir a Bia. Toda a gente vai começar as aulas esta semana. Ou começou na semana passada. Duda, bora também começar estas aulas, não fujas. Anda lá. Robson. Nós sabemos, ainda há pouco o Timóteo falou sobre isto, nós sabemos que a pressão do mundo é muito grande, mas nestes jovens e nestas crianças ainda é muito mais. Para uma fase de ensino, uma fase de aprendizagem, aliás, em que nem sempre aquilo que lhes vai ser dito é aquilo que nós pregamos aqui. E nós, como pais e como família em Cristo, temos uma responsabilidade, que é, primeiro de tudo, orar por eles. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Não é fácil para eles, não é fácil para nós como pais, mas temos que orar. Pertence à igreja essa responsabilidade de orar por cada um deles. Então vamos ter agora um momento de oração. Que Deus possa ser com estas crianças, com estes jovens no mundo, estão expostos, e que a bênção do nosso Deus seja com cada um deles. Vamos ficar de pé. Oremos. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o dono das nossas vidas. Nós sabemos que pertencemos ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, clamar a Ti, muito especificamente, ó Deus, que proteja a mente e o coração dos nossos jovens, nas universidades, nas escolas. Proteja, ó Deus, a mente e o coração
dos nossos adolescentes, ó Deus, para que a semente, ó Deus, que foi plantada do Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus germine, dê bons frutos, ó Deus, que eles possam, Pai, posicionarem-se diante deste mundo, ó Deus, e dizerem: eu sou de Cristo Jesus, ó Deus. De igual forma, ó Deus, faça com que a semente, ó Deus, plantada na melhor idade que há, ó Deus, que é na infância, que ela cresça, ó Pai, que ela se desenvolva no coração das nossas crianças, ó Deus, e que jamais se afastem dos teus caminhos, ó Pai. Cuida desse momento, ó Deus, e que o teu Espírito Santo guie, ó Pai, a mente e o coração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e que a semente seja cada vez mais forte no coração das nossas crianças. Protege-nos a todos, Pai, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.